Boa noite, minha gente! Começando hoje mais uma live. Estou aqui começando mais uma live, animada por esse momento que antecede o lançamento do livro Quando o Chamado Acontece. Agradeço a presença de quem está chegando. Oi, Daniel, já reconheci ali um amigo. Todos que entrarem sejam bem-vindos. Estou animada. Quem tem perguntas já vai poder começar a enviar perguntas. Hoje o movimento vai ser com a Aretusa Siqueira. Olha ali a Joyce, minha mãe entrando. Bem-vindos. Será que tá frio aí em Curitiba? Em São Paulo tá frio? Santos? Me contem. Aqui em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, tava 8 graus agora há pouco. E assim, a sensação é muito pior, porque aqui onde eu moro tem muito vento. E aí aqui parece que tem, sei lá, pelo menos uns 3 a menos do que tá, assim. Tá bem frio. Tô com essa touca o dia inteiro, gente, não consegui tirar. Agora há pouco eu tava assim, né? Ali, fora. Imagina. Pensinho frio. E é isso, gente. Tô muito animada. Falei, enquanto a Aretusa não chega, eu vou fazer propaganda da revista nova. Essa aqui é a revista Moda A. Os meus amigos de fora aí, de Pato Branco, que acompanham só pela internet, né? Às vezes nem sabem muito bem o que rola nessa revista. A minha revista é uma revista feminina, né? A gente conversa mais com mulheres, mas eu sei que ela é bem vista por homens também, tá? É uma revista que, por pior que pareça, ou para surpresa de vocês, ela é uma revista gratuita. A gente faz ela e tudo mais, a gente sobrevive dos anúncios, né? Mas aí vai lá, cria ela, faz toda uma programação de conteúdos e tudo mais, e daí entrega ela gratuitamente no comércio. E olha a qualidade da revista, né? Essa daqui foi a última edição. Na capa tá o Dr. Adir e a doutora Grazi Suzin. Ele é ginecologista e ela é psicóloga. É um casal, eles têm a Matriline, uma empresa há 10 anos. E eu já conheço eles há tempos, eu trabalho com marketing, né, também. Fiz a marca deles, a primeira marca aqui na cidade. Olha aí, ó, um anúncio. Aí começa a vir conteúdos, né? Então, a revista aqui tem muito conteúdo, gente. Fiz aí o meu jabá, a minha propaganda da revista, enquanto a dona Aretusa não chegava. Agora que a Aretusa chegou, vou esperar ela me chamar para entrar ao vivo aqui com a gente. Continuem aqui, por favor. E lembrem-se que a revista agora virou franquia. A ideia da revista é reproduzir o que já funciona aqui em outras cidades para outras mulheres, né? Então a gente se conectou como uma rede de mulheres. Isso é muito importante para fortalecer. E aí eu tô repetindo o chegou. Vamos ver se ela já aparece. E mais uma vez, obrigada por quem tá aqui, né, assistindo, privilegiando a gente. Ali ela entrou! Oi, Diva! Estou aqui, boa noite! Boa noite! Tudo bem com você? Tudo ótimo. Deve saudade. Tá frio aí, né, com essa touquinha aí. Tá frio, né? Meu Deus! E eu toda hora. Eu sou aquela, o pior tipo de pessoa, que reclama do frio o dia inteiro. Eu sou daquelas que fica, nossa, mas tá frio, né? Ai, que frio. Diz que nada. Tá um frio delicioso. E aí, tá frio? Verdade. Sim, mas tá um frio suportável. Eu tô só com um chalezinho aqui, ó. Ai, que chique. Então tá um frio suportável. Olha, É Santos, né? Litoral de São Paulo. Você tá em Pato Branco, né? tô bem no sul, mas é mais pro lado, mais pro canto, assim, sabe? A gente tá mais perto de Chapecó, em Santa Catarina, aqui, do que das outras cidades. Tipo, Cascavel é 300 quilômetros, enquanto Chapecó é 100 e poucos, assim. Então, aí já é bem frio mesmo. E aqui é né? bem frio. E eu moro no lugar... A nossa cidade, para quem não conhece Pato Branco, ela é uma panela. Eu moro no morro, na ponta de cá, assim. Então o vento que passa nem entra na cidade, passa na minha casa. Meu Aí Deus! passa... Aqui é muito frio. Tanto que a gente não consegue nem aproveitar a piscina quando tá numa época, assim, de começando a querer esfriar. Às vezes o pessoal usando piscina e a gente aqui não aguenta por causa do vento. É muito frio. Imagino. Ah, mas que bom falar com você. Você sabe que eu quero trazer você pra cá, né? Já falei sobre isso várias vezes. Vou até tirar o casaco. Já falei sobre isso. A dona Arê
Ela é terapeuta também. Não sei como é que você explica. Eu vou deixar você explicar o que que você faz. Quem é a Dona Aretusa? Explique para as pessoas. Bom, agora eu estou terapeuta, né, vibracional, terapeuta holística também, mas no segmento energético, vibracional, e trabalhando com ativação da energia Kundalini, trabalhando com mesas, né, e algumas ferramentas aí canalizadas. Mas eu sou advogada de formação, né? Então, uma vez advogada, não dá para deixar de ser. Aliás, Ai, é o centro aqui do nosso assunto, né? Que é transição de exatamente. carreira. Embora eu É, não possa falar demais, né? Eu vou ter que ficar me é. contendo aqui, né? Veja bem, eu vou ficar aqui cuidando. Se a gente for dar spoiler, eu vou gritar: para tudo! Combinado, Segura então, que isso tá no combinado. livro. Então, eu quero contar para vocês, em primeiro lugar, que existe um livro. Então, algumas pessoas já sabem. Esse livro já foi parido. Esse livro já existe, tá? Só que a gente está aguardando o dia 10 de julho e a gente fará então o lançamento oficial na Amazon desse livro. Então esse livro, ele conta com 10 autores. Eu sou a coordenadora, a ideia foi minha, eu que fui atrás dessa galera toda. E esses 9 autores que estão comigo, são meus amigos, meus convidados. A gente vai lançar então todo ele no dia 10 na Amazon e depois a gente terá algumas versões impressas que são para os nossos amigos e conhecidos, né? Tem muita gente que gosta de livro autografado. Então é muito bom a gente ter em mãos e também para os eventos, muitas terapeutas aí da revista são terapeutas, fazem eventos, mentoras, né? Então é muito bom que a gente tenha o livro impresso. Mas o que eu tenho que contar desse livro é que ele é muito especial. É um livro que está contando para as pessoas o que é um tal chamado do universo, o chamado da alma. Quando a alma aflora, quando ela é desperta e diz: viu, querida, não dá mais para você ser advogada, não, bebê, porque senão você vai perder a encarnação. É tipo isso. É Então a tipo dona isso. Aretusa ouviu o chamado, né, Ari? Conta pra gente um pouco Ah, eu vi disso. vários chamados, né? Eu vi o chamado da Ana, Vamos no chamado. primeiro chamado. Qual que foi o teu primeiro Claro. chamado, assim, que você percebeu e falou: não, Sim, tô sendo sim. convocada aqui. Sim. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, tá? Ai, Por, pela honra aqui de estar aqui nessa live, que, olha, chega a ser vergonhoso, né? Nós nunca fizemos uma live juntas. é Teve que verdade. ser o chamado mesmo para fazer esse evento acontecer, gente, porque a gente faz umas trocas muito doidas aí, terapêuticas, né? Fantásticas, Umas inclusive. sessões aí bem malucas, mas ainda não tínhamos feito uma live juntas. Então está aqui o meu protesto e o meu agradecimento também, Ai, eu que de toda forma. agradeço. Agradeço muito Não, ao universo por ter me permitido me conectar com você, com todas as outros autores ali, com tanta gente boa que não tá no livro, mas que foi uhum, graças a esse livro aqui, ó, sim, que eu conheci. Se não fosse isso, eu não tava na internet, pelo menos no Instagram novo, né, que é o Tudo Comunica Você, e não teria feito amizades tão incríveis como incrível. você, Ari. Ah, não, e gratidão demais, Ana, assim, pela honra de estar aí no meio desses 10 autores, dessas pessoas maravilhosas, é, compondo aí essa obra, cara, que foi uma coisa impressionante. Eu vi ontem a live que você fez com a Grazi, né, e aí falando da resistência, né, da oposição que teve a tudo isso para sair esse projeto. Eu mesma, no começo ali, dei aquela, né, deu A uma Aretusa bugada ali, deu fugiu, uma falha no gente. sistema, Ela deu uma e fugidinha de mim, mas cara, eu e sou você muito conseguiu petulante. me trazer de volta, assim. Então, isso pra mim é uma. É que tinha que ser mesmo, né? Porque eu falo que eu sou muito categórica, assim, né? Quando eu decido uma coisa, eu sou intransigente. E aí, né, você conseguiu realmente me trazer. Eu sou muito grata por isso também, né? Por Ai, nem me ter fala, sou. saído. Nossa, muito feliz. Então, assim, Talvez as pessoas nem saibam, né, o poder de um projeto não desse, sai. mas É, a eu, gente eu, eu sabe. acredito nisso mesmo. Eu acredito que assim vai ser. A gente vai ter que contar muito com a energia mesmo de conexão, para que as pessoas possam ter acesso a Se isso, abrir, ter né? acesso, se permitir. Permitir. Experienciar isso, porque livro é energia, né? Livro é Sim. você emprega a sua energia ali. Então, na hora que você abre aquelas folhas ali, que você começa a ler aquelas palavras, você recebe uma carga energética, é a mesma coisa que a voz, né? Nós estamos aqui, estamos irradiando frequências.
E essas frequências, mesmo que a gente esteja aqui falando, jogando conversa fora, falando coisas aleatórias, com certeza você está recebendo alguma coisa daquilo. Então é o que a gente consome, né? É. Do que você está consumindo energeticamente? Ari, eu Seja, acho que desculpe te cortei, né? Mas é uma claro, das coisas que eu percebo que não se fala e deveria ser falado. E eu acho que a gente veio muito provocar as pessoas por isso, é sobre energia. sobre As energia. pessoas não falam e não entendem isso. E assim, a partir do momento que a gente se conecta, né? Por exemplo, eu e você, a gente cruzou ali, mas talvez a gente já tinha cruzado muito antes do lado energético, porque vibrando Certeza. parecido, tendo um propósito parecido, né? A gente já foi indo para esse lado do universo. E aí a gente só tá manifestando aqui na Certeza. fisicalidade isso, né? Certeza, não, certeza. A nossa conexão, assim, ela foi uma conexão muito profunda desde o início, né? Desde o início. E você vê que não existe barreira para esse tipo de conexão. Quando as almas elas se conhecem, elas se identificam, elas vão buscar aquela pessoa, seja lá onde ela esteja, entendeu? Então ela Exatamente. vai buscar essa conexão. E aí a gente voltando a falar esse negócio de energia, um livro ele é como uma música. Ele transmite uma frequência. Então, às vezes, a gente escuta um determinado tipo de música e a gente está se nutrindo daquela energia, daquela vibração que aquela música está passando. E o livro é a mesma coisa. Às vezes você compra um livro pela capa, né? Ou então, porque é de determinadas pessoas, e você lê aquilo, você está consumindo aquela energia. Então é por isso que a gente fala que assim, essa obra ela foi feita com tanto amor e tem uma frequência tão alta que apesar de, né, de repente não tenha nenhuma história que conecte ali, você sabe que você está recebendo uma frequência saudável, uma frequência que Exatamente. vai te E, impulsionar, e a né? frequência, ela fala sobre você muito antes de Boa você noite, estar Fê! falando, né? Eu vi algumas pessoas dando boa noite, boa noite. E olha ali, o Sandra, Grazi, a Maria, eu vi que entrou, a Maria estava ontem também na live. a Oi, Joyce tá aqui. Ai, a galera tá Sandra. vindo. Ai, sejam bem-vindos. Vânia, bem-vindos, bem-vindos, com muita gratidão. A gente recebe vocês aqui para conversar um pouco mais sobre isso. E nós estávamos falando da energia, né? Que ela acaba se apresentando muito antes de você. E o livro, ele é muito isso, sim, porque as pessoas podem até não entender o que estamos falando, elas podem não acreditar no que estamos falando, mas a Isso, gente, quando colocou aquilo ali, colocou com o coração. com o Então, coração. só o fato da nossa energia estar vibrando naquilo, então a pessoa que está lendo, às vezes ela já vai recebendo aquele impacto, e mesmo que na hora não pareça que fez diferença para ela, só o fato dela ter integrado com a nossa energia, Isso, ela passa um tempo, ela já está diferente, ela nem sabe o que que foi tal do livro, sabe? isso. Isso é demais, é demais. Isso. Então, assim, falando como terapeuta vibracional e trabalhando com energia, é justamente sobre isso. Não tem como não saber ou não informar que realmente o livro, a música, a voz, tudo comunica, como já diz o teu Exatamente. próprio livro, né, Ana? Ele Tua surgiu primeira disso. obra. Não há Exatamente. mentiras energéticas. A mentira não é cínica, ela não brinca, ela não vai tentar te enganar, né? Então a gente tem que se conectar mais com isso. E a gente tem esse poder, é nosso. É o que eu acho que o grande erro, assim, da humanidade em si é desconsiderar ou não saber ou ignorar de que nós somos espírito, né? E o alimento do espírito é essa energia, é o que Exatamente. fomenta tudo. Então, a partir do momento que as pessoas começam a se conectar com isso, a realidade vai mudando, né? Com certeza. E o chamado foi basicamente esse despertar mesmo, né? Ele começou muito sutil, né? Não vou falar a história toda, né? Mas assim, Nem pode, agora começou, não pode, eu não é, deixo falar a história. ele começou muito sutil, mas ao mesmo tempo, na hora que eu escutei, né? Que eu realmente falei, olha, eu preciso prestar mais atenção nisso. Veio como uma avalanche mesmo. Então eu tive um processo bem acelerado, né? Foi muito intenso. É verdade, Mas né? Foi bem rápido. foi bem rápido assim, mas as pessoas acham que é rápido, porque foi para mim, porque eu sou especial ou porque eu já tinha um propósito. Não, foi escolha mesmo. Foi uma escolha. Então a gente precisa fazer as escolhas, porque o universo ele fica o tempo todo nos testando.
em relação assim, ele te coloca as provações. É que quase sempre a gente vai escolher aquilo que é mais confortável pra gente. A tendência é sempre essa, né? Não é? Então, É. você não vai escolher. A mesma coisa quando você escolhe fazer uma terapia que vai ali trabalhar os seus bloqueios emocionais. São terapias que a gente diz de alto impacto. Então, elas vão ser desconfortáveis, porque o seu corpo ele vai como se fosse uma borboleta mesmo ali nascendo, né? Saindo do casulo. É doloroso. Então a gente protela, você vai protelando, então você vai fazendo gradativamente à medida que você suporta aquela dor. Então, se eu suportava um pouco mais de dor, eu mergulhei mais fundo, né? Eu tenho essa característica. Aí sim é uma característica minha de encarar a dor. Desafiar também. Isso, de encarar mesmo, assim, de falar, meu, eu suporto mais, eu suporto mais. Então, é sobre resistência. E o primeiro ponto que eu falo que do despertar, que eu acho que é fundamental para você ter um resultado mais acelerado também, assim, de você ouvir esse chamado com clareza, é você aprender. A primeira coisa que você tem que aprender é a desagradar. Aprender a frustrar as pessoas, as expectativas que elas colocam em cima de você. Se Falei você disso nos 2 livros já, não falei. é, No chamado eu então, falei também sobre se isso. você não tiver essa coragem de desagradar, de frustrar as expectativas das pessoas, você simplesmente paralisa o seu processo. Mas você sabe quando que a gente tem coragem de desagradar? Quando a gente se basta. Sim, Quando a gente pelo menos está no caminho tentando se bastar, né? sim, Porque quando você depende emocionalmente das pessoas, você não tem essa coragem de desagradar. Então eu exatamente. comecei a entender o meu chamado. O meu chamado foi também foi muita força nova que eu acho que eu fui merecendo, não vou nem dizer ganhando. Eu fui dando passos, assim, tipo, conforme você dava um passo, ganha uma dose homeopática, num conta-gotas, assim, de Isso. força. E vai indo, tipo, vou tendo mais coragem de enfrentar o desagradar, ou falar o que tá na minha alma, doa quem doer, entendeu? Não tô aqui querendo agradar ninguém. Você vai ganhando um status, assim, energético que é muito complicado. Não é qualquer pessoa que tem essa condição, tá? Não é. De desagradar, não, porque isso afeta o seu lado do pertencimento, a sua necessidade de Exatamente. pertencimento. Então, quando você sai ali da rota, daquilo, das expectativas que as pessoas colocam em você, você entra nesse lado. Aí o medo de desagradar, o medo de não pertencer àquele Ser grupo excluída, mais. né? Sim, sim, e é E tem muita. inevitável, sim. É E é inevitável porque é muito inevitável isso inconsciente, acontecer. né? A gente tem muita coisa inconsciente. Então a gente vai entrar aí num quesito muito além da fisicalidade, muito além até mesmo da psicologia, porque Com a certeza. gente tem muita coisa escondida aqui dentro. A gente não sabe nada da gente. E essa vai ser uma discussão que vai envolver cunhos ideológicos, religiosos, então acaba ficando meio complexo. E no livro eu tentei abordar isso sem invadir o campo da religiosidade. Então, convidei pessoas. Eu te perguntei em algum momento o que você acreditava quando eu te convidei? Não, Não imagina, perguntei. você deixou a gente completamente à vontade, né, Porque nesse eu já aspecto. conhecia as histórias de transformação e do relacionamento legítimo com a espiritualidade. Então, foi isso que me conquistou e talvez assim também tenha conectado, né, por isso, porque eu também eu tento ser a mais legítima possível com o que eu sinto, o que eu penso, mesmo que julguem, né, de uma maneira, sei lá, muito idealista, Uhum. sonhadora. Eu ouvi isso uma vida inteira, eu vivo no mundo da lua, né? E ok, mas assim, eu me apaguei muito por isso, porque eu fui me condicionando, fui me identificando com esse padrão do tipo assim, sonhadora demais. Aí eu sou pisciana, né? Aí a pisciana já é tida como essa pessoa que, ai, coitada, ela é muito sonhadora, não sei o que lá. Então Aham. eu fui indo para esse lado e fui encaixando, entendeu? A partir do momento que eu não encaixei mais, eu falei assim, fio, né? Quem disse, a Aline ali falando que ela é do mundo da lua? Eu e ela, a gente é. Eu sou do dia 1 de março, ela é 2 de março. Então a gente deve ser Nossa! bem parecido. Nossa! E aí a gente, hoje, as minhas características é de TDAH, assim, se você for ver tudo que eu faço. Mas não é, eu acho que é um pouco dessa abertura para essa realidade Sim, espiritual. Que talvez sim. eu já tinha desde sempre, mas eu fui calando isso aqui, né? Aí foi perto dos 40 anos que eu meio que levei uma chacoalhada e pensei assim.
Até teve uma cena, eu acho que eu falei no meu outro livro, pra contar pra vocês. Foi assim, eu tava numa tarde, passando na rua, e eu caí numa rua que tem um cemitério, assim, sabe? E era tipo 4 da tarde, aquela horinha que eu normalmente gosto de tomar um cafezinho, de encontrar amigas. Se tiver pra marcar café, vai ser nesse horário que eu vou marcar. Ali mais uma pisciana no livro. Pronto! Gente, tá cheio de peixe nesse aquário. É verdade. E aí, passando ali numa rua, dei de cara com o cemitério, assim, daí eu fiquei. Gente, e se o meu compromisso fosse aqui hoje, né? E se por acaso eu saía, tava de carro, bato o carro e morro ali na hora, tipo, vou passar a noite aqui, nesse lugar. Aí eu fiquei pensando assim, né? Eu falei, como que você pode aceitar essa realidade que pode ser dura pra você, do tipo, não fiz o que eu tinha pra fazer, sendo que eu tô aqui cheia de vida, cheia de vontade, cheia de argumento, cheia de gana. Aí naquele dia eu falei assim, gente, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque eu não sei quando é o momento, sabe? Aí eu parei com essa pira toda de ficar me diminuindo e coloquei na balança assim, doa quem doer, sabe? Perca, vamos perder se tiver que perder alguém do meu círculo que eu perca. Se eu tiver que desconectar de amigos que eu desconecte, pessoas que não acreditam ou estão aqui, de repente, só dando aquela espiadinha e julgando, julguem. Eu já não tenho mais compromisso com ninguém, a não ser com aquele lugar lá que tá me esperando, entendeu? Aí eu penso assim, eu não vou chegar lá antes de ter feito tudo que eu tinha para fazer. Acho que o meu chamado foi muito nessa hora, sabe? Junto com isso. Sim. Então, e aí, no meu caso, eu acho que é por conta de eu ser ariana, né? Ah, E deve ser sou a Áries com braba. ascendente em peixes, né? Mas o ariano, ele é desbravador, né? Então, esse mergulho que eu dei, eu acho que ele vem muito dessa característica mesmo, assim, do ariano, de, então tá bom, é pra fazer isso, vamos lá e vamos fazer. É meio que assim, né? Tipo, para você não dar margem ali, porque se eu pensar demais, se eu refletir demais, eu empaco, eu É, paraliso naquela situação, e daí eu não, tem não isso. consigo realmente fazer aquilo que eu preciso fazer. E aí, quando veio, eu tive que tomar essa decisão mesmo, né? Falar, bom, então tá, eu tenho uma decisão para tomar. Aquilo que eu fazia já não faz mais sentido para mim, já não vinha fazendo sentido há um tempo. Só que era exatamente o discurso que as pessoas falavam: mas você vai jogar fora 20 anos de advocacia? Você vai jogar fora? Foram duas especializações e um mestrado. É difícil. Entende? Então, assim, eu era uma estudiosa mesmo. E, assim, o reconhecimento na área da licitação, eu Sim. não tinha problemas em relação à minha profissão. Eu já estava bem estruturada nesse aspecto. Só que aquilo não me preenchia mesmo. Então, eu precisava tomar uma decisão. E é aquilo, né? Quando você está num ônibus errado, a hora que você sabe que você tá indo, que você pegou o ônibus errado, você tem que descer, né? Você vai Pensa aonde? rápido, Você vai né? até o ponto final do negócio para então Nossa, é decidir muito o que isso você vai mesmo. fazer? Não, É você tem muito que isso. descer do ônibus. Então, assim, eu vi que eu tava indo pro lugar errado. Eu falei, Será não que a gente. Esse daí eu acho que é o momento da catarse, né? Que fala, né? Com certeza foi é. isso. Que eu Aí a também. gente passa pela noite escura da alma. Isso é Porque é inevitável. aquela hora que você volta, assim, você não. Que nem eu não consegui mais tirar o cemitério da cabeça, assim, sabe? Naquele dia. E você falando do ônibus, e é muito isso, assim, tipo, meu, já me fudi, agora é melhor eu descer, que quanto Sim, antes eu descer, sim, melhor. É muito sim. isso. Então, e aí, só que você vai criando assim um nível é, de dane-se o que pensam, que aí depois você começa a ter que dosar, né? Você faz um caminho difícil, depois você começa a dosar, porque aí você já fica o É. dane-se demais. Eu Entende? escrevi já sobre isso, tá? Na revista eu já aproveito que eu escrevo um pouco sobre isso, que o tal do botãozinho do foda-se é fácil. Na verdade, ele não é fácil de ligar, é difícil ligar. Mas depois que você liga, o É, difícil mesmo é desligar. é É desligar. desligar, porque depois que você Desligar. começa a mandar todo mundo a merda, ou tudo, meu, pra você perceber que você tá num caminho também errado, Exatamente. vai Não, demorar. fora que assim, aí você fica intolerante desse lado e do É, outro, né? Porque a é, gente está falando da espiritualidade. Você me conhece, você sabe o quanto é. eu sou a revoltada do rolê, né? Até a espiritualidade para falar comigo, assim, ela parece que tem dedos, né? Quando eu venho as Are, você canalizações, é o meu exemplo, tá? Hoje você já sabe que eu já te falei. Você é o meu exemplo de força, assim, espiritual, oh, porque
você brigar com o espírito, com o mestre ascensionado. Eu vi, né? Eu já posso dizer que eu vi isso acontecer. Então, assim, realmente a gente tem aí por trás muitas Não, coisas que a gente não os sabe, mestres né? ascensionados, beleza, né? A questão foi o teu eu superior, né? Da gente chamar ele, aí você fala assim, não, ele não quer vir. Eu falei assim, não, manda ele vir aqui que eu quero falar. É, Então o é bem negócio é complicado. pesado, do outro É, lado é punk. É, quero que vocês não se assustem, né? Quem tá aqui não tem esse relacionamento com o outro lado, mas assim, o pouco que eu tenho, que eu tenho muito desdobramento nas noites e tudo mais, e eu digo que nos últimos anos piorou muito do outro lado, assim, é. muito mesmo. É punk mesmo. Se tá feio aqui, do outro lado, tá muito pior. É, a Daí eu gente tá conheço a vivendo uma Aretusa e ela vem me transição. trazer umas coisas, e daí sim eu penso, não tem solução. Não, mas ou você encara, né? É porque assim, mesmo que você continue escolha crise existencial, bom, do que, Maria? Né, que eu falei Deixa. da Catarse, ela escreveu que era uma crise existencial, Ah, exatamente, é isso exatamente, mesmo. É uma crise de exatamente. identidade. E hoje eu vou adicionar identidade vibratória. Olha que Porque, legal. né, porque pra gente Uhum. sair dessa vibração, com certeza dói a subida, né? E a Sim, descida talvez seja mais fácil, porque é um caminho que você já conhece. Agora, a subida energética a gente não conhece. Então, que exatamente. é hoje o que o planeta tá passando, né? É. A gente tá. Então, e é a terapia que eu trabalho, né? Você sabe que Exatamente. o tratamento lá que eu faço hoje da ativação, que eu uso a energia Kundalini, né? Eu nem Sim. me classifico como ativação da energia Kundalini, porque não é esse o propósito. O propósito é justamente usar essa força que a gente tem, que todo mundo tem, para Explica, poder explica levar para as essa pessoas frequência. aí o que Hum? que é a energia Kundalini Então, a energia Kundalini é a energia primordial que todos nós temos, né? vital. Todos nós. Aí a gente às vezes fala, ah, eu vou ativar a energia Kundalini, mas a gente já tem ela Aí já. ativa. Só que Uhum. no mínimo, né? Todos nós, para sobrevivermos, caramba, quase não sai a palavra, nós temos ela circulando de uma forma bem sutil. Para ela realmente ter os benefícios que a gente espera, que são os desbloqueios ali dos nossos centros de força, mexer aquelas energias condensadas, energias que traz estagnação, que traz crença limitante, que traz até doença física para o nosso corpo, a gente precisa ter ela circulando com força. E para isso você precisa alinhar os seus chakras, né, os centros de força, tirar aqueles bloqueios que estão ali travando cada um desses centros de força e eu trabalho justamente com isso, que fazendo esse desbloqueio desse fluxo, usando a força da energia da pessoa. E aí, quando você faz essa limpeza, né, e esse fluxo e a energia rotacionar com força, ela chega ao coronário, ela expande de uma forma satisfatória, e aí sim você consegue ter uma elevação da tua frequência vibracional, porque a grande dificuldade é das pessoas elevarem e sustentarem as frequências. E se a gente não elevar a nossa frequência, até o planeta está elevando a frequência, a gente vai ficar paralisado. É, Então, todos exatamente. esses movimentos que a gente faz, até inclusive das obras, né, dos livros, eu tenho várias ferramentas que eu uso, às vezes gera até um pouco de confusão, porque eu uso muita coisa, muita informação, e aí o universo fica confuso, fala, pô, mas para onde você está se direcionando? Tudo isso são ferramentas para ajudar a gente, de forma gradativa, a ir expandindo a nossa consciência e dando permissão para essa energia circular com força. Tá? Então, um livro como Chamado, né, quando o chamado acontece, as terapias, as lives em que você realmente conversa, ouve, porque aquilo pode não fazer sentido para você no momento, mas depois, no momento que você tiver mais expansão, aquilo vai conectar. E aí É, vai dar aquele exatamente. Eu eureka. falo muito sobre isso nos livros e nos meus textos, enfim, porque eu acredito nisso. É como você pegar numa cebola, né? Sim? Você pode não perceber, mas você vai ficar, a tua mão vai ficar cheirando cebola. É. Então, quando você começa a entender um pouco isso, você começa a selecionar melhor aonde você vai, as pessoas com quem você se relaciona, as tuas práticas, né? O que que você era acostumado a fazer, o que que você vai deixando de fazer, porque é questão energética mesmo, né? Você vai se Sim. conectando com a energia que tem mais sentido. E mesmo que você não perceba, o universo vai agindo por você.
que é te tirando desses lugares, né? Então, a maioria das pessoas que estão evoluindo e estão subindo frequência, normalmente reclamam da solidão, de ficar mais sozinhas e tudo mais. E que ótimo, porque às vezes vai ser aquilo que vai te ajudar a ir pra frente, porque a gente fica muitas vezes ali agradando a cebola, abraçando a cebola e quer ficar cheirosa, né? Depois. É Com certeza. difícil, é É difícil. Você verdade. É pode, isso mesmo. né? Você pode, mas vai ser uma luta que vai ser sofrida até você conseguir tirar É, aquele é, odor, né? e isso que você, esse exemplo que você está dando da cebola é muito, muito bacana no sentido assim, as pessoas querem buscar o despertar espiritual, mas elas querem assim que seja uma coisa sutil, né? Então É, elas não querem acessar realmente o que elas têm para acessar. as Quando você sombras, né? começa a mexer, a gente não sabe o que vai emergir. Então às vezes você Exatamente. tá ali, dá uma chacoalhadinha, você não sabe o que vai vir para a superfície Não, de e lá. De repente pode vir uma sombra. o quanto é bom vir devagar também, né? Então, mas Eu só sou que a gente não aquela. consegue dosar. A gente não É, consegue então. dosar. Eu sou aquela que vive reclamando, que queria que fosse mais rápido, que queria despertar mais rápido, que queria ter mais consciência. Sempre. E volta e meia, quando tenho canalizações, assim, os espíritos me falam. Por que que você quer mais rápido do que tá É, acontecendo? Tipo, você não vai dar conta, ou pode sofrer, né? sim. Então, eu entendo que não deve ser fácil, muito É brusco. o nosso próprio inconsciente, ele tem uma limitação, né? Ele sabe ali exatamente o que você suporta, tá? E às vezes quando dá uma forçada, eu falo no meu caso, assim, quando eu dou uma forçada maior, assim, eu sinto. Eu também sinto. É um limiar muito sutil entre a sanidade e a loucura, É. tá? De você realmente se questionar, de você começar a falar assim, caramba, que piração, assim. Tem hora que eu falo, meu, isso é muita piração, até pra mim. E eu não tenho coragem de externalizar isso pra Nossa, isso ninguém. acontece sempre comigo. Pois é. Então, mas é exatamente o processo que a gente vivencia. Que você sabe, fala, não, não tô louca, né? Eu tô vivenciando isso, eu sei o quanto isso é real. Por mais que não esteja nessa materialidade, né, que esteja em desdobramento, é muito real. Então eu parei de questionar essas coisas, mas eu doso aquilo que eu vou compartilhar, É que porque as pessoas ainda não estão você não tem preparadas. que racionalizar, né? Eu acho que Sim, a espiritualidade veio muito mostrar pra gente que não é racional o esquema. sim. É, tem o racional, com certeza, mas não é só o racional. Então você tem que conectar as outras, né? Por isso que comecei a falar lá atrás do mundo da lua e tudo mais, porque às vezes a criança, ela não é que ela tenha muita imaginação, ela tem a mente aberta. Aberto. Então, ela Uhum. traz coisas que ela pensa, que ela recebe, que ela acessa, e todo mundo fica ali, ó, cortando ela, né? Não, Isso. não é assim, não é assim. E aí, quando você chega numa fase que você já foi contaminado pelo mercado, eu uso muito o mercado porque é a minha área, que eu trabalho com marketing, então, até a Grazi me corrigiu ontem, falou, não, o mundo inteiro, não é só o mercado, né? Tudo tá Uhum. complicado. Mas o mercado de trabalho, eu vejo, ele tá muito doentio, adoecido mesmo. Sim. Então, aí você entra ali naquela batalha do mercado de trabalho, que é se colocar, criar então uma boa reputação, é criar o teu trabalho, é ganhar dinheiro, é ser reconhecido, ter sucesso, toda aquela bagaça toda. E aí aquela criança que sonhava muito, que tinha aquela cabeça aberta, vai ficando, vai fechando, vai fechando, vai fechando. Uhum. Então eu vejo que isso já acontece, final de adolescência já começa. Isso. Eu acho que é porque realmente eles querem pertencer, né? Aí, É, quando entra essa necessidade do pertencimento, eles precisam deixar de lado essa forma lúdica de viver da exatamente. criança. Então, se eles começarem a falar coisas demais, né? Eu vejo porque eu tenho um que está aí nessa transição, né? Fez 11 anos ontem e fica nessa transição, porque ele não pode compartilhar esse tipo de coisa com os Não pode. amigos. É a Não mesma coisa, vivencia. a minha filha, que eu converso mais a respeito, eu também falo. Fique na tua. Isso daí não é coisa que você conversar com Isso. qualquer amiga. Então, mas é doloroso, né? É É doloroso doloroso. você ter que esconder a sua verdade, né? Aquilo que realmente faz sentido para você, você vivencia, porque as pessoas não estão preparadas para o que é real, né? Para É. você. As pessoas Elas. não estão Então, preparadas. então Principalmente, assim,
quanto mais condicionadas elas forem a alguma coisa, né? Então, dentro de uma religião, dentro de uma cultura, aqui onde eu vivo, então é cidade pequena, né? Então aqui o povo, em grande maioria, é católico e é muito, assim, sabe, frequenta a mesma igreja, assim, a matriz da cidade, né? Então, assim, isso é muito condicionado. E daí são muitos descendentes europeus, né? Então as pessoas são parecidas, o ritmo de vida é parecido. Então aqui eu digo assim que realmente é mais complicado falar sobre isso. Eu Eu me compreendo abri para isso, completamente. mas eu tenho que ficar toda hora assim, cuidando. Até por isso foi bom, até. Não posso dizer, talvez eu tenha sido colocada no lugar certo, porque era aqui que eu tinha que estar. É, Para não ter que falar abertamente. Então eu comecei a ter uma linguagem muito assim, sutil sobre isso. Tanto que no meu livro, no outro, Tudo Comunica Você, eu estou falando sobre o mercado de trabalho e estou colocando o quê? Posicionamento com virtudes, com consciência, com noção da coletividade, da importância da humanidade no marketing, sabe? Tipo, eu fui indo muito para esse lado para ser entendida. Assim, os espíritos me falam que é por causa dessa linguagem que eu tô escrevendo, porque é um jeito que eu conecto fácil com as pessoas, porque eu não tô sim. ali, de repente, se eu tô conversando com você, ou com pessoas que já trabalham em centro espíritas, né, que tem contato, é outra conversa. Meu Deus, Uhum. ufologia espiritual não é uma coisa que eu nem falo, né? É um outro nível de conversa, que eu não vou entrar com qualquer pessoa. Mas mas é a maneira que talvez a minha sociedade aqui, a minha cultura me ajudou a lapidar para eu falar com mais pessoas e não só com quem está preparado já, sabe? Sim, sim. Não, tudo faz sentido. A Fernanda, né? A Fernanda é outra que tem essa facilidade, igual você, de desdobramento aí, né? Ah, Ó, o é? sistema adora nos rotular. É, somos doutrinados a ser seres normóticos, né? Desde de É. criança. Exatamente, né? É que eu tô vivendo essa questão da abertura espiritual, da mediunidade na infância através do Nicolas, porque eu não tive isso na minha infância. Eu bloqueei, né? Eu travei tudo isso. E aí todo o meu conhecimento foi acessado mediante uma busca ali. Eu fui atrás daquilo, eu fui resgatar o que eu sabia que tinha dentro de mim, mesmo sem vivenciar aquilo. É por isso que eu falei que no meu caso foi uma escolha, não foi uma imposição assim. Então eu não passei por essas Eu também, questões na sabe? Eu infância. também acho que eu foi por escolha. Porque por mais que eu tivesse passado com a mediunidade, como você disse, bloqueei, né? Eu também bloqueei. Então, acontecia as coisas sem eu querer, claro, mas nunca a ponto sabe aquelas mediunidade muito desequilibrada, que você tem que Sim, parar no centro, é, não tem o que fazer, assim? Não foi aham, comigo foi muito tranquilo, sabe? é, Então, eu é, também acho que foi muito por escolha. então, quando é por escolha, a gente sabe que a gente vai dando um passo assim, não, eu quero avançar mais, eu quero avançar mais. Então, você É. vai dosando. Mas aí hoje eu trabalho com pessoas que são médiums desde da infância. E aí eu fico pensando assim, sabe? Pela instrução que eu dou hoje para o Nicolas, eu fico imaginando realmente a dor de quem não tinha com quem compartilhar esse tipo de coisa, né? De quem Nossa, muito. realmente vivenciava tudo isso sem acolhimento da família, sem compreender. Pessoas que tiveram que na infância os pais levar num centro para poder fechar a mediunidade, para fechar o terceiro olho, porque via. Então, os terrores noturnos, Meu toda Deus, nem me essa, fale em essa, terror essa noturno. movimentação de não entender que às vezes uma criança, por exemplo, ela manifesta uma agressividade porque ela está totalmente atormentada e as pessoas acham que não, as pessoas acham que por ser pequeno são anjos, são seres iluminados. Não, são consciências que estão dentro de um avatar que vai crescer. Exatamente, e que tem uma história por trás, aquilo que eu falei antes, a gente Exatamente. tem muito mais dentro de nós do que a gente mesmo sabe, né? Então a gente acaba anulando ou ignorando isso, e isso tá gritando dentro de você. Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai se manifestar, né? E a criança, ela tá ali igual a gente, né? Meio que, vou usar a palavra enjaulada, né? Mas tá ali enjaulada no corpinho, mas é uma consciência tão velha quanto a nossa, muito, né? A gente nem Às vezes sabe até mais que experiente às vezes é do muito que a mais gente. experiente. A minha avó falava isso, assim, tipo, às vezes ia nascer um primo, alguma coisa, ela já dizia assim. A minha avó era super médium, né? Ela já falava assim:
essa consciência é bem antiga, ela me falava assim. Daí eu Uhum. lembro de uma vez que uma prima minha estava vindo e a minha avó falou assim: tá voltando um amigo, um espírito familiar para nossa família, sabe? Então, assim, Sim. meu Deus, você. E às vezes eu fico assim: por que que a gente não ouviu mais ela, sabe? Por que que a gente Uhum. não escutou, não tentou seguir os passos dela? Por que que. Ai, enfim, a O gente acabou medo, né? O medo entrando do desconhecido. no A gente medo ainda, e. É ainda tem exatamente. muito A gente medo fica condicionado. e a gente aprendeu também a ser muito. A ter alguém realmente a nos amparar. Isso é uma discussão que a gente tem muito, muitas vezes, né, É. Ana, quando eu venho, às vezes, eu preciso dosar muito, né? Eu sou uma pessoa que eu sei que eu tenho que ter cuidado ali para trabalhar com as pessoas que ainda estão mais no início do processo de despertar, porque eu sou muito realista, né? Tipo, eu já É que passei por esses você filtros. juntou com a tua personalidade de advogada, já, É né? tudo. Juntou com isso e você já foi querendo desbravar ali muito rápido e também elevou muito rápido a tua frequência, né? Você deu um salto quântico ali no teu despertar, né? Então eu acho que é por Sim. isso. Então, mas o que eu quero dizer com isso é que quando a gente fica realmente esperando esse suporte, a gente continua terceirizando ainda. Então, não adianta você sair de uma religião, às vezes a religião ela é importante até você realmente ter essa consciência de independência. Porque se a pessoa também se larga de vez, assim, sai, não vou seguir nada, não vou seguir um Ah, o centro que que espírita, não vou acontece? seguir nada, ela fica à deriva. Ela fica à E o deriva. detalhe é que eu vejo assim, você pode até sair da religião, mas a religião não sai de você. Então Sim, você pode não frequentar um lugar, não se dizer de determinada religião, que eu acho que aconteceu comigo isso. Então eu posso dizer por experiência, assim. Ah, não vou em lugar nenhum, ninguém faz a minha cabeça. Mas na hora que você tá ali no silêncio, né, sim, você vai sim, chamar por sim, aqueles que você aprendeu a chamar, né? sim. Então você vai estar sempre esperando ali aquela mão amiga do outro lado, enfim, que vai vir te salvar quando você tem problemas. A gente nunca pensa que a gente é capaz de resolver os nossos BOs, né? A gente não pensa isso. Mas isso é uma maturidade, Foi um né? grande aprendizado, assim. Isso é o aprendizado que a gente, é o nosso desafio aí, do nosso caminhar. E são tantos níveis assim de nesse despertar, né? Por isso que aqui a gente tá falando do chamado e eu tenho que me policiar o tempo todo para ficar ali, né? Para ficar no início de tudo, porque senão eu já tô saltando aqui e aí sim eu assusto as pessoas. Eu acho que eu Eu acabo acho que muito, assustando por conta muito disso. do que a gente fala em off, assim, nas nossas conversas, né? A gente vai falar depois do livro. Em Sim, momentos fechados para acho que vai ter que ter e, e, um outro volume é, desse livro aí, e não, porque se não escrito, pelo menos o falado para quem é, quer ouvir mesmo, assim, essas histórias que a é, gente vivencia juntas, até algumas coisas, e porque aqui na live aberta, acho que não vai. A gente já sabe que o Instagram já nem está entregando sim, direito nossos sim, conteúdos, né? sim. Então, para quem nunca passou por isso, a gente está mexendo com coisas que não querem que a gente fale, né? Não, Vai ter a são assuntos que resistência o que vai. sistema não quer que a gente traga porque incomoda, né? Com Você certeza. pensar que você não depende de ninguém e que você é o teu próprio salvador, que você tanto espera. Isso tudo é conversa assim para um outro momento, né? Eu sei que Por não isso é que tem aqui. as comunidades. Mas É. voltando então ao nosso tema central, Hum. dessa transição, então, profissional, o que eu posso falar com propriedade é que, tipo, independente da sua condição, que as pessoas podem falar, mas era a sua missão de vida. Eu não sabia que era, entendeu? Eu só estava insatisfeita naquele ponto e eu precisei tomar uma decisão. Foi fácil? Não, não foi fácil. Eu sou mãe solteira, eu tenho um filho para sustentar, eu não tenho ajuda do pai dele, não tenho nada. Sou eu por ele. Então, e todo o peso da família nas costas também, no sentido de, poxa, você alcançou um nível, né? Que quando você vem ali de uma família muito humilde, você conseguiu um diploma, você se tornar ali uma profissional, enfim, tudo isso é conquista, e a família tem esse orgulho de falar, poxa, minha filha é advogada, O né? Minha primeiro filha. passo é desagradar a família, Sim, que é o sim. primeiro. Então, Aí vai dói, é ser, uma morte, né? Tudo isso é a vai ser dor um de pouco. um luto.
vai ser um pouco do que eu falo no livro, que é as emoções, né? A prisão das emoções. Então a gente vai pensar assim, ah, mas a igreja me ensinou que eu tenho que ser, né, uma boa filha, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa não sei o quê. O que que é ser uma boa mãe, uma boa filha, Uhum. né? É agradar todo mundo? É dizer sim para É. todo mundo? É carregar pessoas nas costas? Não é, não é. É, 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 como eu vou dizer, cumprir as expectativas delas, né? Então, assim, Realizar sonhos que elas tinham e você isso. ficou para Então, você realizar. tudo Então, isso. até mesmo da ancestralidade, né? Quanta coisa a gente recebe lá de trás que foi mal resolvido. E esses dias eu vi um post até que eu achei interessante, que eram muitas mulheres atrás, assim, dizendo valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Todo mundo falando assim, Uhum. para que vamos supor que né, a primeira menina lá da frente estava realizando um sonho dela. E daí tava todo mundo dizendo assim, valeu a pena ter aberto mão do meu sonho pra ela realizar lá na frente. Vá se fuder, eu penso assim, sinceramente. Vão todas se fuder. Porque Uhum. assim, vocês têm que realizar por vocês. Porque vocês vão subir a energia de vocês e vocês vão ser pessoas muito melhores lá pra frente também. Porque agora, aquela menina lá da frente, ela vai sofrer muito pra encerrar esse ciclo todo pra trás. De todo É. mundo que abriu mão de ser feliz. Olha, Eretusa, Sim, mas isso é trabalhado você tem que ser na feliz, Aretusa. constelação. Na Então, constelação, né? Eu nem entendo disso direito. é que isso, na verdade, eles falam dessa cura da ancestralidade, né? Que você vem, todos os seus antepassados, o que passaram até chegar a você. Então, Sim. imagina que nós temos lá os nossos fractais, as nossas experiências lá ainda da época da escravidão, da época, enfim, de indígenas, bem, né, do começo mesmo. Então, nós temos essa ancestralidade que vem na sequência. E aí a gente vem cá arrastando uma raiz gigante, né? Então, para a gente estar aqui, a gente está enraizado. E nesse ponto eu discordo, né? E por isso que eu não trabalho com a terapia da constelação, porque vai buscando mesmo essa cura, assim. Então, até você chegar aqui, é exatamente isso. Você chega com uma responsabilidade enorme. Porque parece assim que você tinha aquela. E na verdade, o que você tem que fazer é soltar essa bagagem. Entende? Porque não dá. A gente não consegue carregar esse mundo. E ainda É evoluir, e complicado. ainda fazer tudo isso. Eu também não entendo da constelação, de repente, a Grazi aí tá assistindo, né, a Maria, não sei se trabalha com constelação também, podem até dizer, não é bem assim, a Não, gente não quer mas invadir a terapia de ninguém. exatamente. Nem Eu só eu tô também não falando do trabalho meu, com a terapia da do constelação, meu mas pensamento como ser humano, pensar assim, uhum, poxa, eu vou ter que resolver coisa lá para trás. Eu sei que não é resolver, né? É você isso. olhar, é você ressignificar aquilo. Mas como eu trabalho com a espiritualidade e eu converso com espíritos às vezes, então assim, você sabe que se ele tá ali ainda precisando tanto ser olhado e não sei o quê, é porque Uhum. ele não ganhou consciência. É muito simples, é ganhar consciência, não ganhar consciência. Até que ponto você está agindo por você mesmo, porque você está preso a vínculos emocionais também, do tipo, eu não podia fazer. Por que você não podia fazer? Ah, meu pai não deixava, o sistema não deixava. Então, a Sim. pessoa tem ali também as travas dela. E aí eu vou pagar o pato porque ela não teve capacidade de pensar, porque, gente, é difícil pensar. É Sim. difícil você vir aqui e parar e ficar pensando, poxa, mas e lá, meus fractais, aqui estão falando de fractal e não sei o quê, e as minhas vidas, aí agora a novidade que Então, é. mas é exatamente esse ponto, né? É. Eu sei de que ponto você está partindo, mas assim, não dá para eu te explicar aqui exatamente qual é o diferencial, que isso depois a gente vai conversar sobre isso. Mas Vamos lá, existem leia o dois livro. fatores aí, dois fatores. Por isso que eu não trabalho com, eita, com a constelação, porque existem os nossos fractais, sim, de fato, e existe a interferência das consciências que não conseguiram se desligar, se desconectar completamente, e que estão emanando ali, ou sugando essa energia vital para ainda se manter o perispírito aqui nessa dimensão. Então é muito mais complexo do que essa diferenciação, senão a gente acaba ofendendo assim toda
as pessoas que trabalham, né, com a É, constelação e eu tudo, acredito que as terapias funcionam, então dentro da todas terapia elas, toda funciona, todas né? elas. E eu falo que É, assim, para mim é maravilhoso quando vem assim já as pessoas, porque ninguém vem fazer uma a ativação de Kundalini do nada, ninguém mergulha e cai, eu resolvi vir fazer a ativação da Kundalini, se ela já não passou por alguma coisa, se ela já não fez uma constelação familiar, se ela já não fez um reiki, se ela já não fez uma mesa radiônica, então ela tem que ter um princípio de expansão de consciência, ela tem que ter um princípio ali de alguma coisa, da busca do autoconhecimento, para movimentar esse desejo dela. E aí, quando a pessoa já passou pelos processos, já fez constelações e tal, isso é maravilhoso, porque ela já deu avanços ali significantes no processo de aceleração dela, de despertar, né? e é muito num processo de você reconhecer a tua identidade. Eu penso assim, porque você ter autonomia, autorresponsabilidade, autoamor, autoestima, Isso. é muito isso. Então, por mais que eu fiz a brincadeira ali, né, de questionar os antepassados, mas assim, muitos abriram mão disso para encaixar, Exatamente. né? Abriram mão disso. E claro que a gente tem que ser grato, não estou dizendo que não, mas a gente não tem que estar amarrado para sempre por causa Sim, disso. Porque sim. daí não é gratidão, daí é obrigação. Entende? É Então, isso aí. e quando vem de mim, de dentro, o agradecimento, olhando para Isso. trás e reconhecendo, é uma coisa. Agora, quando a pessoa me exige que eu seja grata e reconheça isso o tempo todo, é uma prisão. Então, Senão ela aí a é gente uma entra no mesmo dependência. conceito daquilo que a gente prega dentro da religião, né? De que existe realmente um Deus que vai te punir, que vai te É, compensar, tá? Então a gente vai realmente entrar nessa discussão. Então e são é o que eles liames assim querem, muito que a gente sutis, fique preso nisso. com certeza. Esse é o fator principal de que eu não me apego a técnica nenhuma, nem as que eu aplico. Então eu não me apego à técnica. Eu falo que para mim assim, aquilo para fluir precisa ser espontâneo, né? Então às vezes aqui numa conversa eu posso receber uma chave e aquilo mudar a minha vida e aquilo complementar o que eu estava buscando. Recentemente aconteceu, não sei nem se a Joyce ainda está aí na live, né? Mas a gente teve uma troca incrível num café. A gente num café conversando, ela numa ressonância tinha algo que eu precisava, e quando a gente começou a trocar energia numa conversa, eu acessei uma memória, ela acessou também, e a gente fingindo naturalidade no meio de uma padaria, ela tomando um café assim, mas veio a emoção, eu tremia, Mas falaram ela sobre se isso? emocionou. As duas perceberam que estavam passando Sim, a junto? gente percebeu, e a minha primeira reação, eu acessei uma fúria, né? Eu acessei um fractal, porque ela tem uma frequência, né, do mesmo período. Quando eu acessei esse fractal, eu acessei uma raiva, uma fúria, por conta de um compromisso que eu já estava manifestando. Ele já vinha se apresentando já há uns dias, em várias outras pessoas. Era o meu inconsciente trabalhando. Quando a gente entrou lá para tomar o café e tudo, a gente começou a conversar. De repente, eu acessei esse fractal, que eu vi todas as imagens na frente dela. Eu vi as pirâmides, vi um monte de coisa, né? Porque ela tem essa conexão com o Egito. E aí eu comecei a tremer e era uma sensação de que eu queria fugir dali, eu queria sair dali. E aí eu trouxe a consciência para mim, eu falei, não, eu senti que eu tô em fuga, mas eu vou trazer para mim. Me mantive, ela sentiu o campo também, né? Ela também se emocionou. Mas assim, a gente falou, olha, não é aqui, não é o momento, tá? Vamos levar isso para uma outra ocasião. Então, naquele momento, eu recebi dela algo que eu precisava, porque ela tinha uma frequência. Só que aí você fala, e aí a gente pensa, não, então vamos fazer a técnica, tal, não sei o quê. E depois veio a revelação para mim que não precisava, porque eu já tinha recebido o que eu precisava naquele momento. A gente Nossa, eu fica penso tão muito nisso, apegado, cara. a gente fica apegado à técnica, eu tenho que fazer a Não, ativação da Kundalini em você, eu tenho que pegar a simbologia, eu tenho que colocar o cristal, eu porque tenho que daí fazer a abertura. isso é mais uma prisão. Isso é mais uma prisão. Exatamente, Eu também tenho percebido. exatamente. A espiritualidade de agora, essas que a gente tem ouvido falar e visto muito na internet porque se expandiu demais, ela tá cheia de De prisões. prisões. Que a gente está tentando quebrar isso com a espiritualidade livre. Eu falando disso sobre energia e tudo mais, eu tô vendo assim, ó, nada que nos aprisiona é pro nosso bem, nada. Com Qualquer conceito que certeza. você tenha, que você comece, não, mas tá, veja bem. Se você pensou assim, veja bem, será que você não tá indo? Eu já penso assim,
qual é a prisão que vai me enfiar agora, É, sabe? E é muito legal isso que eu vejo que as pessoas são a chave. As pessoas são chaves. E seja frequenciais, seja lá como for, mas muitas conexões que a gente faz que nos elevam mesmo. Eu toda percebi chave. assim, nitidamente ao longo da minha vida e lá na adolescência já me lembro que tem pessoas que parece que vêm na tua vida para você dar um salto, né? Eu lembro muito bem de uma amiga que eu tinha na adolescência que eu depois dela, eu virei outra pessoa. Parece que eu evoluí muito com ela. Depois outra, e depois outra. E a vida vai trazendo essas chaves, assim. É incrível o Exatamente. quanto a gente precisa se abrir para essa questão energética e sentir Soltar, né? mais. Soltar, Soltar. soltar Soltar. essas ferramentas, assim. Eu não Exatamente. estou falando que você realmente não tenha que usar, não possa usar, né? Eu falo, eu também uso, Tem mesmo que usar para o eu teu não bem, o sendo que. adepta, eu Exatamente. uso as ferramentas. Por quê? Aí você está criando todo um cenário, você fala, olha, eu vou marcar lá as sessões, né? Vou fazer o tratamento na pessoa, então eu já vou preparando o campo dela para ir se moldando. Só que eu sei que não acontece ali naquela hora. Aquilo ali é só uma simbologia para o cérebro dela interpretar. A mesma coisa eu Viore. faço da mesa. Mas é igual a educação. Você vai pegar uma professora que tem um jeitinho de ensinar você a ler, que não é igual de outra, e vai, as duas vão conseguir da mesma forma. De É repente, isso. se fosse uma outra totalmente diferente, com uma metodologia totalmente inovadora, e você ia aprender da mesma forma. Porque depende do teu clique, né? A mãe brinca ali, ela tá assistindo com certeza, de que é o momento que a criança dá o cliquezinho que ela começa a ler, do dia pra noite, assim, né? Ela recebe informação, de repente, plum, vira Sim. chave. E é muito isso da É, espiritualidade também. é que Então, é legal a gente ter. quer os méritos, né? A gente quer os méritos também. Muitas vezes a gente se apega nessas técnicas e ferramentas, porque é assim, fulano evoluiu graças a mim. Ah, que Então a pessoa. Ah, bobagem! mas tem um monte de gente assim. Tem um É monte a de nova gente assim. espiritualidade que tá aí, que a Entendeu? Tem gente um tá monte de vendo. gente que acha que porque você fez um movimento para a pessoa, ela quer que você reconheça que a vida dela foi transformada por conta daquilo. Pode ser que seja, só que tudo isso é ego, entende? É no que a gente se apega. E eu aprendi isso, assim, nesse aspecto, a espiritualidade ela era muito categórica comigo. Ela me fazia fazer coisas assim que eu não tinha como é, eu não tinha como ficar com mérito. Eu acho que eu devo ter feito muito no passado, eu devo ter me enchido desse mérito, então eu falei, eu preciso me proteger em relação a isso. E aí eu criei um sistema de que eu não sei quando aquilo acontece, né? Quando eu faço doação para hospitais, doações energéticas, então são tudo movimentos meus, no meu íntimo, o que eu faço. É por isso que eu sou intolerante, assim, até com o outro lado. Eu não aceito o desaforo de ninguém, nem de encarnado, nem desencarnado. Porque eu sei o que eu faço, eu sei os meus movimentos, eu sei o que eu dou, entende? E não é nos holofotes. E aí, quando a gente fez aquela situação de transferência de informação por download, você lembra? Eu não sei o que eu te passei. Você também não sabe o que você recebeu. E tudo bem, entende? Porque, tipo, se aquilo vai fazer sentido para você, dane-se, entende? Eu não preciso... eu tenho que saber que mensagem que eu passei para Ana, Mas a porque gente tem se que ela pensar acessar. que o Hã? nosso consciente é menor do que todo o inconsciente. Pois é, Tem muita coisa nessa vida e, sei lá, no exatamente. pós-vida que você nunca vai saber e vai estar funcionando Exatamente. igual. Exatamente. Então a gente Então, tem que parar sair da de racionalidade. A da espiritualidade te racionalidade e convida. desse movimento É. egóico, assim, de querer realmente crédito em relação a tudo, né? Só flui, assim, porque é o teu movimento, então eu falo que eu faço por mim. E a Mas, minha relação é Viore, sempre com e o da todo. mesma forma vai entrar aí o condicionamento do bonzinho e malzinho. Tipo, Isso, eu brinco, isso. no livro eu falei sobre isso. Então, não interessa, você não é Uhum. boa. Tipo, Ah, mas eu sou não. boa, eu faço tudo certo. Eu acho incrível o quanto pessoas que fazem merda são as que mais dizem eu sou honesta. É incrível. Quando a pessoa começa a repetir pra mim eu sou honesta, eu já sei que a pessoa tá repetindo pra ela mesma, né? Aham. Então, assim, essa questão do, eu sou boa, eu faço tudo certo, eu não sei o quê. Cara, sai dessa. Você não tá aqui pra ser boa. Você não tá aqui pra ser mal. Ou seja, isso é o papo desse sistema que a gente tá. Eles querem que você se encaixe pra você ficar
preso. E é você mesmo que cria a tua prisão. Então, a partir do momento que você começa a pensar, não, mas eu tenho que. Nossa, eu tô fugindo tanto do tenho que, sabe? Ah, você Ah, tem tem o que. quê? Tudo Eu que amo. tem que, eu já fico assim, ah, meu Deus, lá vem. Aham. Então, você tem que ser boa. Para quem? Para a igreja? Para o poder? Para a política? Para minha família? Para o meu marido? Tem que ser boa por quê? Aí você começa a desdobrar. E por que que eu tenho que ser boa para aquele para aquela situação, para o meu, vamos chutar aqui para os meus pais. Por que eu tenho que ser boa com os meus pais? Ah, por causa disso, disso, disso. Mas por que que eu tenho que ser isso, isso e isso para os meus pais me reconhecerem? Você vai tirando, né? Enchendo de porquês, assim, você vai chegar lá na frente num lugar que vai te dizendo, ah, porque daí você vai ser mais amada. Aí você já sabe que o teu problema é não ser amada, não se sentir amada. Aí é você se desvalorizando. Aí você vai começar a olhar para esse papel, tipo, por que que eu me desvalorizo? Né? Então, assim, você vai abrindo o leque. O que que é isso? Ganhar consciência. Ganhou consciência, você aumenta a tua energia e vai dando passos para frente, assim. Vejo muito dessa forma. Então, eu digo, problematize. Se É. perguntem o E porquê, tem porquê, eu porquê. tenho o quê e também eu faço tudo por todo mundo e ninguém me dá valor, né? Então, Ah, isso é um problema, né? É uma falta as- de. Aquilo que eu falei antes, de autoestima, auto-amor, autorresponsabilidade. Então, quando você começa a jogar culpa nos outros, por coisas que acontecem, se você puxar e falar, não, a culpa é minha, né? Eu o que faço? Eu tenho não vou nem dizer amiga, mas porque não é mais minha amiga. Tinha uma amiga que deixou de ser minha amiga no dia que eu falei pra ela que ela bateu o carro por culpa dela. hum. E ela falou: Você tá louca? Foi um bêbado que me bateu e a culpa é minha? Aí eu falei: É, né? E tipo, eu sabia muitos porquês do porquê ela não vou usar a palavra mereceu, mas o porquê que ela Co-criou, porque atraiu ela aquilo, manifestou isso na vida dela. manifestou. Exatamente. E ela parou de falar comigo naquele dia, eu não falo mais com ela fazem meses. Que se você fala isso para uma pessoa que não está ali Mas vivenciando nenhum assim, processo de autoconhecimento, você se é ela uma parar pra ofensa. pensar, o que que eu manifestei? Por que que eu manifestei essa porra? Que tipo de pensamento que eu tô tendo? Que tipo de ações eu tô tendo pra manifestar isso? Você vai começar a trazer pra dentro até que você vai puxar a responsabilidade mais pra perto e vai ficar mais fácil resolver o problema, ao invés Sim, de fugir. mas as pessoas precisam chegar nessa tentativa de racionalizar em relação a isso. Essa Se a pessoa está pessoa em completamente específico, dormida, né? Está essa pessoa é ali. terapeuta, tá? Então, assim, ela tinha Ah, tudo pra tá! saber. Senão eu nem falaria. Você acha que eu vou falar pra qualquer um? Entendi, entendi. Aí Mas sim, daí você vê por aí que a sim. pessoa às vezes é terapeuta, né, também. Aham. Porque ela tem muita coisa para curar Sim, sim. vendo nos outros para ela reconhecer nela mesma. Exatamente, exatamente. Porque tudo é sobre a gente, né? A gente Tudo é fala, ai, sobre a não, gente. não, não nada é sobre você, é tudo sobre o outro. Não, pelo contrário, é tudo sobre você. Tudo sobre você. E você sabe que às vezes as pessoas falavam assim, ai, a Aretusa acha que o mundo gira ao redor dela? Sim, Aí hoje, depois dos 40 anos, eu penso, sim, aham, sim, sim, sim. acho. O mundo que eu crio é por minha causa. É isso mesmo. Né? Aquela história das realidades que a gente fala, né? É muito simples, é só você olhar dois vizinhos, às vezes um tem a vida mais maravilhosa do mundo e o Uhum. cara do lado, a pior vida, né? Tipo, você pensa assim, então, os dois são do lado do outro, os dois às vezes têm a mesma idade, as mesmas condições, é, Oportunidades, vamos dizer assim, e né? E são não tem. parecidos, sei lá, e não adianta, a realidade é diferente de um para É, outro. Dentro da frequências. família, irmãos, tem a realidade Uhum. totalmente diferente. E aí você vai me falar por quê? Porque você atrai mais do mesmo. A energia que você reverbera fica aqui, o universo entende que aquilo que você gosta, é aquilo que você está escolhendo, ele te devolve aquilo, mais e mais daquilo. Então a gente tem que dizer para o universo o que que a gente quer, o que que a gente gosta, o que que a Isso. gente faz questão, para ele entender isso e devolver isso, penso eu, né? Com certeza, não, é sobre isso, né? A gente atrai aquilo que a gente vibra, né? Então, se você Exatamente. emana aquilo, você vai continuar atraindo sempre para você. Mas, enfim, tudo é escolhas. Não existe certo e errado. Essa é a grande verdade, né? Porque a gente quer também estabelecer de que uma pessoa que está vivendo no sistema, ela está vivendo Errada. errado. É, também Não, não tá é tudo assim. certo, todo Se mundo ela tá, tiver tudo bem, são escolhas.
né? Né, Eu falo que não Areia? existe certo e errado, existem escolhas. Quando a pessoa escolhe Exatamente. algo, ela precisa sustentar aquilo que ela escolhe. E tá Exatamente. tudo bem se ela continuar, se ela escolher Então, ficar onde ela tá, e eu né? vejo E a a gente parar de julgar espiritualidade isso. de uma maneira muito grandiosa que ela respeita isso, sabe? Então, agora a gente vê muito assim as pessoas falando de guerra da luz e não sei o quê, e eu fico pensando assim, cara, a fonte mesmo, a espiritualidade da luz mesmo, se houver uma diferença de luz e sombras, que eu acredito que até tenha, mas ela não vai interferir. Ela não vai interferir. Se você disser para ela, eu gosto de sofrer, ela vai dizer, então sofra mais, vamos sofrer bastante, vamos. Cuti-cuti, vamos sofrer, né? É tipo isso. É, eles não vão tirar você do jardim de infância e colocar na quinta série. Não dá. Então, eu acho que espiritualidade mesmo, né? É essa que a gente está falando que é superior mesmo, e não a que domina a gente, tenta enganar a gente que tá aí é, gerenciando o negócio todo, ela não vai interferir. Ela sabe que é o teu momento, é o teu desenvolvimento, não dá para você tentar ser o que você não tá pronto para ser ainda. Então, as coisas são no teu tempo, e isso eu também acredito. A grande verdade do chamado é exatamente você se lembrar daquilo que você é, daquilo É, que você exatamente. sempre foi, né? Isso eu escrevi até naquele trecho lá que você pediu, porque a gente não está aqui para aprender, a gente está aqui para lembrar mesmo, para a gente recordar Era quem a ali gente é. Era ali que eu ia chegar. É isso mesmo. A gente está aqui para lembrar, para experienciar e não para encaixar sendo no papel do bonzinho ou do malzinho, né? Luz ou sombras. Não tem que dividir. Você é as duas coisas. Você é luz e sombra. Né? Então é isso que eu acho que faltou para a grande humanidade entender que você tem que se conectar com a tua verdade interna para É você ir porque assumindo quem Ó, você é. e aí entra de novo na questão da escolha. Então, assim, é você lembrar, aí você lembra, olha, eu lembrei que eu sou as duas coisas. Eu sou, eu sou a luz e eu sou a sombra. E agora eu vou escolher. Para onde que eu vou me direcionar? Ah, não, não vou escolher lugar nenhum, porque eu vou deixar a onda me levar, né? Ah, tem um Deus, tal, não sei o quê. A não escolha também é uma decisão. É, Também é uma decisão. E aí as pessoas continuam realmente onde elas estão. Então, o despertar real, ele é para os corajosos, ele é para quem encara realmente tomar uma decisão e se posicionar. Porque você pode deixar o fluxo te levar, mas o fluxo vai ser com a multidão, com a manada. E a manada, ela está dentro desse controle, desse sistema de controle. Então, no nosso movimento que a gente fez aqui, a gente entende que assim é o chamado para que você realmente saia dessa, para que você olhe além, além daquilo que está sendo apresentado assuma para as você. rédeas, né? Eu gosto de pensar que é você assumir a rédea, falar agora eu dirijo, mas e sem comparação, ou sem meritocracia, ou sem tentar pertencer a grupo nenhum, você fazer o certo porque é o certo. Simplesmente por isso. Para Sim. mim é o certo, o caminho que eu tenho que seguir é você. O chamado é muito assim, a tua alma dizendo, você é a peça-chave para alguma coisa, seja essa peça-chave, né? Então, assim, você tá aqui por quê? Lembre por que você está aqui. Ah, mas não lembro. Mas você sabe, o teu coração sabe. E O aí você inconsciente seguir sabe de essa, tudo. essa métrica, né? Então você começar a pautar a tua vida mais pelo coração mesmo e encontrar aí caminhos que sejam bons para todos, mas principalmente para você. Ou ao contrário, para você e principalmente para todos, né? Porque tem que ser o que a gente começa a entender muito que o que você faz para você, você está fazendo você está aumentando a tua energia, de certa forma está melhorando o todo também, né? E o que você Sim. faz por todo, você está fazendo para você. Então a gente está aqui A gente todos começa juntos por isso. a interferir aqui no nosso ciclo também, né? Então, uma mãe que está com a família toda desestruturada, assim, né? Ah, tem filhos que você não se relaciona e tudo mais. A partir do momento que você começa a se melhorar, a se curar, automaticamente o seu entorno ele começa a reverberar. Então você É, começa a ver o impacto acontecendo. E aí entra naquilo da gente falar, sim, a gente é o centro do universo, do nosso universo. Então tudo que está orbitando ali à nossa volta, né, tudo que ramifica da gente, ele vai ser impactado com a nossa melhora, com a nossa expansão. Você expande, você eleva a tua frequência, não tem como você não elevar o mínimo que seja.
talvez não seja o suficiente para você carregar nas costas quem está à sua volta. Então, se você tem um companheiro lá que realmente escolheu ficar naquela densidade mais subterrânea e você está crescendo, você automaticamente vai doar energia. Ele vai sair um pouquinho do patamar ali onde ele estava, mas você não vai carregar ele. Você vai impactar naquilo. E aí o resto é por conta dele. A mesma coisa os nossos filhos, os nossos familiares. A Aqueles que influência tiverem também. condição de alcançar os seus passos, eles vão ali te acompanhando. Alguns você vai deixar para trás, outros vão até te ultrapassar. Mas assim, você vai estar impactando ali naquelas pessoas que estão É. à sua volta. Eu Então, penso muito fazer que é a inspiração, né? Você isso. serve de modelo. É. Então, o Du até colocou numa frase dele do livro, dizendo assim que a melhor forma de você servir de exemplo, de mudar a vida de alguém é servindo de exemplo, né? Que daí você Exatamente. É o que a gente está inspira. fazendo no É livro, né? O livro Continuado exatamente. Acontece é isso. Ele conta as histórias para inspirar outras pessoas também. Não só Claro, a gente não inspirar, tá como ali que as pessoas se ensinando receita, identifiquem né? ali. Hã? Em nenhum momento a gente trouxe receita do que é certo, Exatamente, é o só que faz bem, o que não histórias. faz bem. Não é. A Uhum. gente tá contando na dor, o que a gente passou, Isso. ou na alegria, ou cada um contando do seu jeito, nas suas palavras, para Uhum. conectar com todos os tipos de pessoas, né? Então ali tem Isso. pessoas de todos os Todos. naipes. Uhum. É. Isso que E é o mais legal, legal, eu tô né? super ansiosa para ver as histórias, né? Porque E eu tenho eu que também lembrar li. vocês que a Ah. Aretusa não conhece. Não Conheceu a sei. Joyce agora, conhece quem mais? Acho que você conhece a Aline. Não, Vocês, as pessoas. eu conheço assim, mas eu não sei a história dela também. A gente deixou Aham. suspense ali, a gente não contou, não. Tá Vamos deixar muito para ler o legal livro isso, porque mesmo. tá todo mundo, ninguém conhece ninguém, Expectativa. só E eu aí a que gente tem que conheço. falar, né? Que vai ser, que a gente vai ter o nosso lançamento. Agora você já falou? Eu não Claro, lembro, não claro, vi se é. Eu você quero começou a lembrar live. vocês, todos que estão Aham. aqui assistindo, quem vai assistir depois, que o lançamento vai ser agora, dia 10 do 7, tá? Lançamento na Amazon, cedinho já, de manhã. Vocês têm que já ajudar a gente comprando o livro digital. Gente, presenteia. A gente vai fazer um É. preço super em conta no dia. Aí vocês pegam aquele amigo que tá precisando, que tá dando uma patinada, dá o Uhum. livro de presente. Olha que ideia É. boa. Nossa. Né? Presenteiem, baixem, ajudem a gente a subir esse livro para que mais pessoas possam receber essas mensagens. Já já em breve vai ter os livros físicos e a gente vai começar a pensar em eventos, né, Com Ari? Você certeza. vai ver, vai se descortinar aí o mundo pela frente, mas falando sobre as nossas experiências para conectar mais e mais pessoas aí a se inspirarem, né? A se abrirem para a espiritualidade livre. Não, e assim, é uma obra que realmente vai contribuir muito, porque tem muitas histórias diferentes, pessoas terapeutas e não terapeutas, né? E então eu acho que se encaixa ali, pelo menos E, alguma, e a pessoa nada de tendência. vai se Nós identificar. lá, a gente não está seguindo tendência de nada. Isso. Sem nenhum tipo de puxa para cá, puxa para lá, sabe? Cada um falou o que quis, Isso. como viveu, como aprendeu, como. Eu gosto de. Aprendi isso até com uma tia que falava para mim, e eu repito isso, que refrigerador e geladeira é a mesma coisa. Cada um fala de um jeito, né? Então, assim, olha, gente, vocês podem até achar que são coisas diferentes e que o teu Deus é mais legal que o meu, ou que, né, a forma como você dança, a religiosidade é melhor. É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. É só cultura e forma de enxergar diferente. E no fim, estamos todos no mesmo balaio, né? Todo mundo aí vivendo a experiência de estar na carne, que não é fácil. Não é a primeira vez. Tomara, Deus, que seja a última. Seja a última. Estamos trabalhando para isso. É, esse livro vai me ajudar, gente. Vocês comprem o livro, fazendo favor, que a minha ideia é ficar só mais essa e acabou. É isso aí. Não, gente. Mas que Ai, mas que nada. demais. Areia, obrigada, tá, por estar fazendo Nossa, eu que parte te do livro. agradeço. Agradeço. Eu tô Vamos repetir ansiosa, isso mais vezes. tô super ansiosa e vamos fazer mais lives, né? Com certeza. Ai, esses assuntos são maravilhosos, a gente pode ficar falando horas e horas que não Opa! acaba. Cansamos os ouvidos dos outros. Verdade. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Pessoas do livro aí que puderam acompanhar, muito obrigada. Vocês vão ter, a gente vai ter uma live amanhã, vocês vão poder assistir. Amanhã vai ser com a Polly. Com a Polly. A Polly.
É Polly. É Polly, né? É Polly. A Polly, ela é do Rio Grande do Norte, tá? Uhum. Então ela tem um sotaque muito bom de ouvir. Nossa, delícia. Ah, eu vou ter que cuidar, porque no final da live eu vou estar falando igual ela. Isso Mas é aí. muito legal, Ari. Adorei, tá? Obrigada mais uma Gratidão vez. imensa, Ana, E, pelo e convite. mais do que isso, eu quero te agradecer pela sua amizade, tá? Ah, Tem me acompanhado muito, me ajudado muito no meu caminho aí de desbravar a espiritualidade. Estou muito feliz mesmo e agradecida por todos vocês que estão aqui ao vivo, tá bom? Um grande abraço, gratidão. receba o meu Gratidão a carinho. todos. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.